começou o Fundamentos de Dinheiro em 2021, né? Sim. Então, pô, eu queria saber o que que te fez, novo, 15, 16 Aham. anos, né? Queria saber o que que te fez enxergar essa lacuna de educação financeira, essa necessidade de educação financeira ali, eu diria, entre os jovens Aham. e criar esse projeto. Então, qual que foi sua motivação pra fazer isso ser possível? Cara, é. Assim, eu acho que o meu ponto de referência era o colégio que eu estudava em Curitiba. Eu estudei num colégio internacional em Curitiba. Eu tinha a ciência de que, pô, tô num colégio que é um dos melhores colégios da cidade. O que eu tenho acesso aqui, pouquíssima gente tem acesso. É, e eu, na época, me interessava por esse tema e percebia que no colégio eu não tinha nenhum recurso para explorar aquilo que era do meu interesse, que era mercado financeiro, educação financeira. É, e aí eu pensei, putz, cara, se no meu colégio não tem, imagine em todos os outros colégios do Brasil, né? Provavelmente, muito provavelmente, não tem muito menos do que eu tinha no positivo lá que eu estudava. Então eu vi meio que era algo que eu gostaria de ter quando eu comecei a estudar nesse tema. Eu falei, cara, então acho que eu vou ser essa pessoa que vou lá e vou criar um projeto que dá esse acesso para os alunos. E acho que meio que nasceu disso. Óbvio, não posso falar pelos os outros dois amigos que fundaram o projeto comigo, mas eu imagino que tenha sido um pensamento similar na época. Uhum, com certeza. E como que você vê, então, você falou, pô, que você tava ali na escola, cara, não tem o que eu gosto, mas eu quero explorar mais, sabe? Então, como você vê a importância da educação financeira pra todo mundo? Então, Uhum. não só para os jovens, que é seu público principal, mas também para adultos que às vezes não foram educados financeiramente. Então, como que você vê essa importância ao Cara, redor do mundo? assim, é essencial, acho que é crucial. Você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, administrador, economista, político. Cara, você pode ser um historiador. Você pode trabalhar num museu, você vai precisar saber sobre dinheiro, você vai precisar saber como administrar de uma forma prudente, de uma forma pragmática o dinheiro que você tem. Então, eu acho que é algo que, assim, é, é uma habilidade de vida importante para qualquer cidadão, não importa qual o background dele, para quais são as aspirações de carreira, qual a área que ele trabalha, o que ele estuda. Onde quer que você for, você vai precisar saber mexer com dinheiro, então acho Uhum, que é universal, assim. sim. Cara, eu acho que a gente tem uma visão muito parecida sobre geração, tá? Porque, pô, querendo ou não, a gente é novo, a gente tá na mesma geração, Sim. né? A gente tá correndo essa maratona junto, eu diria. Então, queria saber que visão que você vê da nossa geração em questão sobre essa educação financeira, sobre como que você acha que eles vão estar no futuro, assim, daqui 10 anos, 20 anos. Cara, eu acho que é uma pergunta bem complicada, é difícil, né, tentar Uhum. avaliar o que a gente tem hoje, projetar pra frente. Eu acho que existe um grupo, eu vejo muito mais pessoas interessadas em educação financeira hoje do que antigamente. Se eu converso com meus pais, se eu converso com professores meus, acho que tem muito. Não, pessoas como eu e você são muito mais comuns hoje do que eram antes, mas ainda assim não é muito comum encontrar. Acho que o que ajuda a nossa geração hoje é o acesso a uma infinidade de informação constantemente. Acho que isso, com certeza, permite com que essas pessoas busquem, se elas quiserem, esse tipo de conteúdo. Mas acho que também, por outro lado, tem até informação demais. Acho que tem Uhum. muito guru, tem muito cara coach, assim. Eu sei que é meio clichê falar, mas acho que tem muita gente que tá nesse espaço também, que tá trazendo essa educação, mas de uma forma um pouco menos alinhada com os interesses de quem tá aprendendo. Uhum. Então, eu diria que é isso. Eu acho que tem um benefício que é você ter mais acesso à informação e tem o risco que é você cair em mãos erradas, vamos dizer assim. Então, pô, alguém que vai te passar uma informação que talvez não valha tanto pra você, sabe? Vale um pouco mais pra ela. Vale um pouco mais pra ela, porque ela vai estar ali querendo te vender o curso, Sim, entendeu? Mas pra você realmente não vai ser algo tão rico que vai mudar a sim, sua vida, sim. sabe? E, pô, tocando nessa parte de curso, você criou um curso, só que o curso online Uhum, e grátis. uhum, Ou seja, todo mundo poderia usar. Então, pô, visivelmente não foi por conta do dinheiro, não foi sim, que nem sim. esses os gurus, entendeu? Mas como você tinha dito antes, você não conhecia tanto essa área porque você estava querendo conhecer, mas a escola não oferecia, não via tanto isso. E você falou, não, pô, deixa eu correr atrás do que eu quero Uhum. fazer, sabe? Então, pô, eu quero fazer isso, eu vou correr atrás disso. Então, por onde você começou? Sabe? Qual que foi o ponto de começo? Já que você não conhecia tanto, mas pra fazer o curso, pra expandir para as outras escolas, você tinha que conhecer. Cara,
Eu acho que o ponto de começo foi pesquisando. Eu fui correr atrás de cursos similares de educação básica, de educação financeira básica. Eu olhei até o currículo público que a gente usa no Paraná, que infelizmente é pouquíssimo estruturado. É, eu acho que foi encontrando referências e muito conversando com as pessoas, assim, e tentando pensar qual é o tipo de coisa que uma pessoa normal, um brasileiro médio, interage no Brasil, no mundo financeiro, e o que ela precisa entender para que ela saiba pelo menos o mínimo necessário para estar, assim, não tá numa posição de desvantagem frente ao que ela tá vendo ali. Então ela tá, ela tem que saber como mexer no cartão de crédito, ela tem que entender o que que é uma fatura, quais são os elementos da fatura, ela tem que entender, para entender uma fatura, ela tem que entender juros. Então é meio que começa de frente para trás, assim, sabe? O que que a pessoa interage, o que que ela precisa para saber isso, quais são os conhecimentos que vêm antes disso e vai chegando até uma base, e a gente decide um ponto onde parar, né? Não dá pra gente sei lá, ensinar adição e subtração no nosso curso. Então, a gente encontra um ponto ali nessa cadeia de conhecimento onde a gente quer entrar, e tudo para trás disso vira conhecimento prévio que a pessoa Sim. precisa ter no fundamento do dinheiro, que, em tese, pelo menos de educação financeira, é zero. E aí, tudo pra frente é o que a gente vai ensinar. Pô, que interessante. Como vocês modelam? Qual que são os módulos, assim, do curso hoje em dia? Hoje a gente tem 5 módulos. O primeiro módulo é de juros simples e composto. O segundo é de dívidas, empréstimos e financiamentos. O terceiro é de orçamento e sistema bancário. O quarto é de, acho que é cartão de crédito e débito. Posso estar trocando o terceiro com o quarto. E o quinto é de investimentos e aposentadoria. Ele é mais sobre inflação e poupança, Uhum. mas a gente fala um pouquinho sobre investimentos, fala um pouquinho sobre aposentadoria, INSS, assim, Sim. previdência privada, essas coisas, mas hoje em dia tá dividido dessa forma. Uhum. E acho que assim, você criou um projeto, cara, gigante. Pô, tornou em todos os estados do Brasil. Sim, Chegou em mais de 45 mil alunos formados no curso. Inclusive com avaliações boas, que realmente uhum, aprenderam. Então foi algo que realmente ensinou elas sim. algo. Qual que é a parte mais difícil de tirar do papel desse projeto? É a tecnologia, é o conteúdo, é a distribuição para as outras instituições e para as outras escolas? Qual que você viu que foi a parte mais difícil ao longo desse processo? E também gerenciando esse processo junto com a escola, né? É, eu acho que gerenciar com a escola no nono ano era um pouco mais tranquilo, porque eu tinha menos coisa pra fazer. Mas conforme eu fui ficando mais velho, currículo internacional, aplicações para as universidades, tipo, outros projetos, né, que concorriam meu tempo, foi ficando mais complicado. É, não que a parte de criação de curso, do desenvolvimento do curso, não seja algo complexo. Mas eu acho que é algo que é mais calmo do que a distribuição. A distribuição é um caos. A distribuição do curso eu acho que é a parte mais difícil. é, Porque a gente não tá. Cara, se eu estivesse vendendo sorvete, eu estaria vendendo muito mais alunos por aí, estaria com muito mais alunos por aí. Mas não, eu tô vendendo um negócio que poucas pessoas querem de fato aprender, mas que eu preciso convencer a pessoa de que ela precisa daquilo. Acho que esse é o desafio. Como não é algo que naturalmente as pessoas têm interesse, pelo menos a maioria das pessoas tem interesse, você precisa antes convencer ela que quase que meio dar um sermão, tipo, cara, você precisa aprender isso. Para daí ela vir e aprender o curso de fato. A gente não tem a barreira do custo, né, já que o curso é Uhum. gratuito, presencial, online, que seja, o curso é gratuito, mas a gente tem a barreira do tempo, a gente tem que convencer a pessoa de que o tempo que ela vai investir assistindo o curso, lendo os materiais, fazendo as atividades e tal, vai ser, enfim, vai valer a pena investir esse tempo pro conhecimento Uhum. que ela vai ganhar e pra, no final das contas, né, a aplicação que ela vai ganhar daquele conteúdo. Pô, com certeza. E conforme você foi crescendo, a escola foi ficando mais difícil, surgiu o SAT para você Sim. fazer junto com o projeto, gerir um projeto gigantesco desse não é fácil ao mesmo tempo, Não. né? Você fez alguma rotina, alguma organização que te ajudou? Porque eu acho que, pô, hoje em dia muita gente também começando o processo para application para faculdade, começando a se preparar, começando a pegar um extracurricular aqui, um extracurricular ali, entendeu? Começando a se mexer para tentar Uhum. fazer alguma coisa, só que gerenciar isso e manter notas boas na escola, ainda estudar pro SAT, estudar pra, sei lá, IP se você quiser, Aham. entendeu? Ao mesmo tempo, necessita um pouco de você, sabe? Requer um Sim. pouco de você ali dentro. Daí eu queria saber como você se organizou. Cara, eu acho que muitas coisas que eu ia fazendo
com um projeto mais crescido, vamos dizer Uhum. assim, era muito sob demanda, porque eu tava mais numa posição de liderança do que de fato, putz, fazer o trabalho de formiguinha lá, de ir nas salas de aula, de, enfim, falar com os alunos e tal. Eu tava mais trabalhando com parcerias nesse sentido. Mas eu acho que o projeto nasceu como um clube no meu colégio. Então, eu acho que sempre a forma como eu organizei meu tempo foi pensando no tempo que eu me dedicaria se o projeto ainda fosse um clube. Então, putz, se o Fundamentos do Dinheiro, lá no 9º ano, a gente fazia 2 aulas por semana e gastava ali toda a tarde, depois da aula, lá, depois das 4 da tarde, pra fazer o curso com os alunos ou pra escrever e tal, esse era o tempo que eu ia dedicar naquela semana, sabe? Então, eu acho que eu tentei, pelo menos ao máximo, manter a demanda que o Fundamentos do Dinheiro dava pra mim mais ou menos estável pra eu poder também organizar todas as coisas em volta disso. Acho que essa foi a forma de conciliar, porque um projeto pode demandar muito tempo, mas ele não pode ser imprevisível. Se ele for imprevisível, cara, como é que eu vou me programar para as outras coisas, entendeu? Como é que eu vou priorizar e tal? Então, acho que foi tentar fazer isso. Foi tentar fazer a demanda dele toda semana consistente. é, e, e quando surgem coisas on demand mais pesadas, tipo, putz, cara, vou fazer vou conversar com um colégio super específico que eu preciso montar uma apresentação, um pitch super específico para fechar essa parceria, aí realmente eu tenho que separar um tempo a mais para ficar lá trabalhando nessa apresentação, dividir falas, essas coisas, enfim, Uhum. trabalhos complementares, vamos dizer Uhum. assim. E você começou a criar o projeto também com 2 amigos, né? E qual que foi a importância de ter, assim, 2 sócios, assim, pra dividir as tarefas e conseguir se organizar melhor também dentro do projeto? Cara, acho que é essencial. Acho que toda vez que você cria algo grande, você tem uma certa saturação, vamos dizer assim. Então, cara, se eu tô trabalhando no mesmo conjunto de slides, que seja pra usar nas aulas, se eu tô há uma semana trabalhando naquilo, eu provavelmente vou olhar o mesmo erro 80 vezes e eu não vou perceber. Então eu preciso de alguém que tá com a cabeça fresca, que não viu aquilo antes, pra sentar, olhar, revisar. É bom ter mais opiniões. E acho que, óbvio, a divisão de tempo ajuda muito. Quando a gente estava fazendo a transição do curso do presencial para online, cara, foi essencial ter mais gente, ter mais gente para ajudar. Putz, eu vou escrever o conteúdo, eu vou fazer a edição das aulas, eu vou fazer a construção do nosso site, que também deu um puta trabalho fazer. Então, assim, precisa de mais gente no começo, principalmente porque você ainda não tem número o suficiente, ainda não tem reputação suficiente para conseguir voluntários para trabalhar com você. Então acho que foi essencial, tanto para ter Boa. olhos frescos quanto para ter divisão do trabalho. Uhum. Sim, muito interessante. E nesse processo de expansão, então, pô, acredito que vocês fizeram reunião com várias escolas, várias instituições. Muitas. E assim, sendo jovem da nossa idade, muitas pessoas não começam que falam, pô, ninguém vai confiar em mim. Eu sou um jovem, por que que alguém confiaria em mim, sabe? Então, como você realmente chegou nessas escolas, chegou nessas instituições e passou confiança pra elas? Porque você conseguiu. Sim, Você fez isso ser possível, entendeu? sim. Como que você realmente passou a confiança pra eles, fazendo eles acreditarem no seu projeto? Então, foi a postura que você chegou? Foi, pô, o que que foi? O que que fez isso ser possível? Cara, acho que não é postura, porque dificilmente as pessoas têm um bom senso da sua postura antes delas te conhecerem. E a realidade de hoje é que não é tão simples assim, não é tão comum você só aparecer num lugar e falar, putz, eu quero uma reunião com o diretor do colégio. Não é assim, para a maioria dos colégios. Já aconteceu, já fiz isso, mas não é assim. Eu acho que eu colocaria 2 partes nessa resposta. Uma, acho que resultados, porque contra número não existe discussão. E acho que isso vem a dificuldade de começar, né? Porque você ainda não tem nenhum resultado, então é muito mais capilar o teu trabalho, muito mais de formiguinha ali. 10 alunos, 20 alunos, vai crescendo. Mas uma vez que você tem 2.000 alunos, 3.000 alunos, que você tem mais alunos no curso do que aquele colégio tem de alunos no geral, cara, aí você começa a ter uma reputação maior e números não só da quantidade, mas também da qualidade. Não só o qualitativo, não só o quantitativo, mas também o qualitativo de, cara, o quão bem esses alunos estão aprendendo, o quão bem eles estão retendo o conteúdo, qual está sendo a percepção desses alunos sobre o conteúdo que eles ensinaram, uma vez que eles já aprenderam tudo, que eles aprenderam, uma vez que eles já aprenderam tudo isso.
o quanto que eles gostam do conteúdo de fato, né? Quais são os comentários sobre o curso que a gente recebe. Acho que uma vez que você é capaz de mostrar isso, às vezes num e-mail, começando o e-mail falando justamente alguns números do projeto, já ajuda. E o segundo ponto que eu diria é ter instituições com nomes maiores do que o seu atreladas ao projeto. Então, muitas das parcerias que a gente conseguiu foi meio por indicação, parceiro de parceiro, sabe? Foi explorando a rede de contatos que a gente ia conquistando com o projeto. E você ter esse ponto em comum, essa instituição em comum, que já tá meio que, tipo, vouching for you, sabe? Ele já tá, putz, cara, esses caras aqui são bons, sabe? Tá indo lá ao meu colégio, institucionalmente, conversar com outro colégio, facilita muito mais a parceria, porque a gente meio que se encosta na reputação e no histórico de uma instituição muito maior, muito mais, enfim, estruturada do que a nossa. Então, acho que é importante você ter nomes com você que são reconhecíveis dentro da comunidade que você está inserido. Sim. E você ter números que impressionam ou que provam que você é o que você está dizendo que você é, basicamente.